Graça e paz, gente bonita! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Que bom que você conectou a este canal. Hoje nós teremos um testemunho lindo. Eu fico muito feliz em entrevistar essas pessoas, porque de verdade, esses testemunhos também mexem muito comigo. Fico impactada com as coisas que eu escuto aqui e eu tenho certeza que o Senhor vai falar hoje ao seu coração. Mas antes de começar o programa, eu já vou te pedir um favor. Curte esse canal, compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também tenham acesso a esses testemunhos tão maravilhosos que passam por aqui. E hoje eu estou muito feliz. Estou aqui recebendo essa linda, maravilhosa Domênica, que está conosco já há 9 anos na Igreja da Restauração. 9 anos. Eu falo que ela tem um abraço maravilhoso. Ela trabalha no Ministério de Apoio da Igreja, na recepção. E à medida que o povo vai chegando, vai sendo abraçado pela dor. E realmente ela é muito querida por toda a igreja. Eu estou muito feliz de você estar aqui, querida. Eu também. Seja muito bem-vinda a esse programa. Amém, glória a Deus. É uma alegria te receber. A Dô também trabalha na secretaria da igreja, liga para as pessoas, faz um trabalho extraordinário. Que bom que você está aqui. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá para a pergunta importante desse programa. Quem era a Domênica antes de Jesus? Vixe. Domênica do trabalho. Eu tive uma infância, assim, gostosa, né? Eu lembro, minha mãe é filha adotiva e meu avô amava melancia, caldo de cana na feira, então eu tomava café na feira, às vezes com ele. Brincava muito de tudo quanto é coisa. Na minha época, a gente não perdia tempo em casa, né? Graças a Deus não tinha celular, né? Graças a Deus. A gente corria na rua, meu avô era marceneiro, aí ele fazia carrinho de rolemã, a gente brincava, tudo. A única dificuldade que eu sempre tive foi muito em relação ao meu pai, né? Meu pai, na época, ele tinha problema com drogas, meu pai fazia roubos, essas coisas. Meu pai, durante muito tempo, ficou preso. Então, eu tinha mais pai quando ele estava preso do que quando ele estava solto. Porque quando ele estava preso, eu praticamente todos os domingos, era dia de visita, e eu ia ver meu pai. Então, assim, era uma coisa que minha mãe, por muito tempo, tentou dizer que meu pai estava em outro lugar. Mas minha mãe conta que eu assisti no jornal, vi que o hospital que minha mãe dizia que meu pai estava era cadeia. E minha mãe ficou muito chateada, né? Ela tentou disfarçar, falar que não, e disse que eu bati o pé e falei que não, que meu pai tinha mentido e que o hospital do meu pai era cadeia, que meu pai fez alguma coisa errada. Você descobriu isso no jornal? Isso, vendo no jornal. E aí o tempo foi passando, fui vendo os amigos do meu pai, porque meu pai às vezes me pegava para passear. Eu praticamente ficava mais com a tia Lili do que com meu pai, né? Mas ele me pegava para passear, mas aí ele tinha os amigos, né? E aí cada tempinho eu ficava com alguém cuidando de mim, enquanto eles saíam para fumar. E isso também é uma coisa que minha mãe tentou muitos anos esconder de mim. E um dia ela perguntou, ela falou, nossa, mas seu pai chega para te cumprimentar e você fica cheirando ele? Eu falei, ai mãe, porque meu pai sai com fulano, bercando, chicano, eu era mó X9, né? E ele vai lá fumar aquele cigarro fedido que eu não gosto. E eu sei que deu rolo entre eles lá, minha mãe ficou bem chateada, brigou com meu pai. Mas assim, tinha meus primos por perto, meu avô sempre foi muito carinhoso. Meu avô me dava atenção, minhas tias também, principalmente minha tia Nenê. Os pais eram casados nessa época ou não, separados? Não, minha mãe fala que ela largou do meu pai tinha 6 meses. Eu tive uma crise de bronquite, eu tinha bronquite, eu tomava muita bezetacil, tanto é que para mim hoje injeção é uma coisa super comum. Se eu tiver alguma dor, médico, vamos tomar um medicamento, pode ser injeção, porque para mim injeção é muito rápido, bateu, já sara. Então para mim é super normal. E eu tinha bronquite e tinha intoxicação sanguínea. Então eu tinha muita aspereba no corpo, eu tomava banho de permanganato. Foi um tempinho assim meio complicado, né? Mas minha mãe sempre ali, sempre tratando, sempre cuidando, tudo. E a gente foi levando. Aí teve até uma situação que eu falo que aquele dia o diabo entrou na minha casa, né? Eu saía pra rua pra brincar e esquecia de limpar a casa.
E aí, quando tava chegando perto da hora da minha mãe chegar, eu queria arrumar tudo. E eu apanhei muito, porque minha mãe tinha dia que ela chegava assim, já no topo, né? Porque falava, não, limpa primeiro as coisas, depois você vai brincar, mas levantava cedo, rua. E aí, nesse dia, eu tinha limpado a casa, mas faltava o banheiro. Aí eu falei, vou limpar o banheiro, né? Daqui a pouco minha mãe chega e já fiquei com o coração acelerado, que eu falei, nossa, faz 2 dias que ela tá prometendo, né? Então, e aí eu entrei no banheiro, joguei um monte de cândida, né? Pra ser mais fácil de limpar. E aí eu olhei pra sala, nessa época minha mãe era espírita, minha mãe era da Umbanda e acho que com 5, 6 anos minha mãe foi pro Candomblé. Então, minha mãe tinha muita coisa dentro de casa. Minha mãe tinha cigarro, minha mãe tinha bebida, minha mãe tinha guias, minha mãe tinha bastante coisa, assim. Minha mãe parecia uma árvore de Natal, de tanta coisa que ela carregava no corpo. E aí, eu olhei pra sala, aí uma voz, toma um gole porque não pode bater em bêbado. E aí eu fui lá e peguei um copo desses de água descartável, pus a metade e bebi. Meu Deus. E fui pro banheiro, dizer eu que tava limpando o banheiro. Aí daqui a pouco eu falei assim, não, mas eu acho que não tá bom, acho que ela ainda vai me bater. Aí fui lá e tomei mais um gole. E voltei pro banheiro, só que eu fechei o banheiro e tinha muito cloro dentro do banheiro. Meu Deus. E aí minha mãe chegou já gritando, já, que cheiro que é esse? Você tá se matando, sabe, tirando sarro de mim. E aí a hora que ela abriu a casa, aí eu tava meio cambaleando dentro do banheiro. Aí ela falou, o que é isso? Eu falei assim, ai mãe, eu tô meio zonza. Ela falou, senta aqui, menina, pra que tanto cloro? Aí xingou, brigou, guardou o cloro, jogou água, abriu a casa, tudo. E aí ela ficou ali, me deu água, tudo. Aí ela falou assim, eu preciso ir rapidinho ali na vizinha, eu já venho. Essa vizinha também era espírita, né? Então elas tinham bastante amizade. E aí eu sentei, aí eu falei assim, nossa, deu certo, né? Minha mãe não bateu em bêbado. E sentei no banco da sala, mas eu tive um mal-estar. E aí a voz falou de novo, bebe mais um pouco. E aí eu fui, enchi o copo e virei. Meu Deus. Aí no que eu virei, minha casa ficou toda escura assim. Aí eu olhei na direção do quarto, e aí a voz falou pra mim, o seu pai morreu. E até meus 15, 16 anos, eu idolatrava meu pai. Meu pai era o meu pai no céu, o resto era resto. Então eu dava muito valor pro meu pai, eu achava que minha mãe não gostava de mim, porque minha mãe me corrigia, minha mãe brigava. E meu pai, quando ele me via, ele via pouco, então ele era o amor da minha vida, né? Porque ele me deixava fazer. Né? Na verdade, ele só mimava. Ai, minha filha linda, maravilhosa. Mas eu era linda, maravilhosa, bem vestida, cabelo arrumado. Porque tinha uma mãe cuidando. E aí bateu aquele desespero. E minha casa estava toda aberta, não tinha como estar escuro. E eu via um breu. E aí seu pai morreu, e aí eu entrei em desespero, e eu comecei a gritar, e chorei. E não aparecia ninguém para me ajudar. Estranho, porque vila, né, bairro, qualquer coisa, as pessoas, né? Aí eu saí cambaleando e fui até a casa da vizinha, que era umas 10 casas para frente. Aí fui lá, aí cheguei no portão, aí eu falei, mãe. Aí ela falou assim, oxe, o que aconteceu? Aí eu entrei despencando, né? Mãe, meu pai morreu. E minha mãe, quem te falou isso? Mãe, não sei, mãe, meu pai morreu. E aí a Marisete falou assim, nossa, calma, né? Acolhe ela, vamos ver o que aconteceu. Aí minha mãe chegou bem perto de mim, me abraçando. Aí ela falou assim, oxe, você tá com cheiro de pinga? O que aconteceu? Mãe, eu bebi porque meu pai morreu. Aí minha mãe ficou desesperada, ela ficou brava. E aí ela começou a querer xingar e todo mundo ficou sem reação, né? Porque não sabia se me ajudava, o que tinha acontecido. Eu sei que minha mãe saiu andando, falou, vamos embora resolver isso daí, porque você não tá falando coisa com coisa. Mas isso era por quê? Porque quando eu às vezes sonhava com o meu pai. E assim, quando eu sonhava com meu pai na madrugada, meu pai estava preso. Então, eu tinha essa ligação, né? Então, como eu já tinha feito isso algumas vezes, de tipo acordar querendo meu pai, então a minha mãe achou que realmente alguma coisa tinha acontecido, Sim. né? Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, meu pai, graças a Deus, até hoje é vivo. Ele dá trabalho, mas tá vivo.
E aí foi passando, brincando tudo, tinha pouca amizade no bairro, né, depois que a gente saiu do banheiro, porque minha mãe era espírita. Então a molecada da rua não podia muito brincar comigo. Ah, não vai brincar com a filha da macumbeira. E era um povo crente. E aí ninguém podia quase brincar comigo, então assim, algumas mães que não conheciam a minha mãe até deixavam brincar, mas quem conhecia a minha mãe não deixava os filhos brincar. Não tinha muito apego. E aí eu fui brincando, conhecendo mais, e eu tive que trocar de escola, porque eu sempre fui de falar muito, e eu era muito bagunceira. Então eu terminava a minha lição e eu ia para a mesa do coleguinha. E aí eu atormentava as crianças, aí falava alguma coisa eu não gostava, eu já socava a mão nos olhos. Nossa, eu batia demais, brigava demais. Eu era encrenqueira. Sabe aquela pessoa assim que, deixa eu incomodar a paz? Era eu. E aí eu fui mudando de escola, uma porque eu repeti, aí eu tive que sair, porque eu ficava no Vinícius de manhã, e à tarde eu ficava no Rotary, que era contrafluxo, igual o Cebiano, né? E aí eu entrava às 7 horas da manhã na escola e saía às 4 da tarde. Aí eu vim embora de ônibus com 7 anos. Sozinho. Dali do 24 até aqui no Pedro Casimiro, que minha mãe estava aqui na passarela esperando, né? E aí eu saí de lá, vim pro Idomeneu. Aí no Idomeneu eu fiquei um tempo. E uma das confusões que eu arrumei na escola, eu tinha chegado, coloquei meu material na carteira. Bonitinha, arrumada, eu sempre fui muito... Eu sempre gostei de material bonitinho, arrumadinho. Aí chegaram uns meninos lá. Ai, aqui não é sala do primário. Aí eu falei, não, mas eu tava nessa sala aqui ontem. Não, mas vocês não são mais daqui. Mas ele chegou assim, bem autoritário, sabe? Tipo, o primário é lixo. E eu ia sair, ele pegou, pode sumir daqui. Ele passou a mão assim na carteira. Quando ele passou, meu material voou. Ah, não prestou. Que idade você tinha? Eu tinha uns 8, 9 anos. Mas não era muita gente, não. Eu falei, o quê? Falei, você sabe o que a minha mãe fez para comprar meu material? Não interessa. Eu falei, pega agora. Ele, eu não vou pegar. Eu falei, eu vou te dar uma oportunidade na vida. Recolhe meu material que você jogou no chão. Ele, eu não vou pegar. Você vai fazer o quê, primário? Ele perguntou, eu avancei nele. Aí grudei ele aqui pelo pescoço, assim, ó, que arranquei um pedaço da pele do pescoço do menino. Terceiro dia de aula. E pra minha sorte, minha mãe tava na escola. Ah, pra sua sorte. Aí ele saiu correndo. Foi um dia de muita sorte. Foi muita sorte aquele dia. Aí ele saiu correndo, foi lá na diretoria, chorando, reclamando que aquele lá tava aberto. Aí a diretora olhou pra minha mãe e falou assim, viu? Ela é impossível. Ela é muito brava, sua filha. Ela não tem controle. Aí minha mãe só olhou pra mim assim, ó. Eu falei, mãe, não foi assim. Mãe, acredita em mim. Mas detalhe, ele recolheu meu material antes dele apanhar, viu? Porque ele pegou um por um. Eu falei, mãe, não é bem assim. Ela falou, em casa a gente conversa. Eu falei, meu Deus do céu. Não tinha uma reunião de escola que minha mãe ia que tinha alguma notícia boa de mim. Nunca. Toda vez que minha mãe ia numa reunião de escola, minha mãe saía derrubada, porque era só reclamação. Meu Deus. E aí acabou que eu saí de lá e fui para a última escola, que foi aonde eu concluí o ensino médio. Aí uma das meninas que moram lá no bairro comigo falou assim, ó, aqui na escola, se você apanhar o primeiro dia, você vai apanhar até o último. Falei, oi? Aqui se você apanhar um dia, você apanha todo dia. Falei, como assim? Aí fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, minha mãe fala que se eu apanhar na rua, chego em casa, o pau é dobrado. Não posso apanhar da minha mãe. Eu tenho que bater. Vou ter que bater. Teoria. Aí eu, né? Aí comecei, bate em um, bate em outro, só que eu peguei gosto pelo negócio. Meu Deus. Então eu vivia brigando na escola. Até quando eu não estava, tinha briga e a culpa era minha. Mas assim, tem muita gente que fala que apanhou de mim. Inclusive tem um menino que era da minha célula, da igreja. Assim, que esses dias ele contou pra líder. Ele falou assim, nossa, ela tá bem mudada. Ela não bate mais em ninguém, agora ela abraça as pessoas. Nossa, eu conheci ela anos atrás.
E ela me batia na escola. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, meu Deus do céu. Aí até pedi perdão pra ele. Eu falei assim, não, ele não falou nada pra mim. Vai ver que ele já me perdoou no coração dele. Você não pediu perdão? Não. Então agora ele vai ver. Agora ele vai ver se aproveita. Amigo, não leva pro coração. A gente tá curado. Uma nova criatura, né, Edu? A nova criatura, graças a Deus. Porque, olha, foi difícil o negócio. E aí foi acontecendo, e eu toda hora na diretoria, mas ainda consegui me formar com todos esses processos, tudo. Só que, com essas saídas, minha mãe sempre assim me deu uma certa liberdade, né? E ela sempre trabalhou demais. Então isso muitas vezes ajudava eu a aprontar, porque aí quando ela chegava eu já tinha dado um jeito de resolver, tava em casa, quietinha, né? Cara de paisagem. Aquela, né, tá tudo bem, Domingo? Eu falava, ai meu Deus do céu, o coração já tremia. Eu falava, meu Deus, será que ela soube de alguma coisa? Eu falava, ai, tomara que não, tomara que não. Não, mãe, tá tudo bem. Tudo mesmo? Tá, tudo bem. Meu Deus do céu. E aí foi saindo, eu comecei a beber. E nessa época que eu bebi, com o caso do meu pai, eu fumava o cigarro do santo, né? Minha mãe tinha guardado em casa, eu aprendi a fumar. Eu tinha uns 10 anos. Aí de vez em quando eu sentava no sofá e falava assim, seu Sete, vamos dividir o cigarro. Aí minha mãe colocava alguns para ele, desses alguns eu fumava 1 ou 2. Ou para ela não perceber que lá no cinzeiro estava faltando, eu pegava do maço dele, que às vezes eu via onde ela escondia. E aí aprendi, e aí você vai para a escola, né, tem mais bênçãos, né? E aí eu fui deslanchando, fui aprendendo a fumar. Tinha umas amigas também que gostavam de beber, então fui pegando gosto por essas coisas, só que eu exagerei, né? Então assim, eu brigava, eu saía praticamente o final de semana, todos eu bebia, né? Tinha um salão em Cotia, eu tinha um amigo nesse salão, eu fiquei 6 meses bebendo com ele. Aí um dia, ele me cumprimentou, eu tava sóbria. Não fazia a mínima ideia do que ele era. Aí uma colega que falou pra mim, falou assim, ele é fulano. Que fulano? Eu falei, amigo. Por quê? Porque ele chegava por volta de umas 15 para 1 da manhã. A gente descia pro bar do salão e ali a gente bebia até o baile acabar. Então eu só conhecia ele quando eu tava bêbada e no salão. Eu nunca tinha visto ele na rua. Sim. E também nunca estava num estado sóbrio para poder reconhecê-lo. Então fui indo. E só que a bebida foi piorando, né? Então eu saía. É um vício muito terrível. Aí eu bebia. Quando eu bebia, eu escandalizava. Tinha dia que eu não bebia muito, mas a pessoa que tomava o meu corpo, ela bebia para 10 gerações. Então eu bebia, eu extrapolava, eu xingava, eu arrumava briga. Eu já dormi na rua. Porque na verdade abre um portal, né? E aí entra tudo que tem direito para poder prejudicar mesmo. No ano 2000 o mundo ia acabar. O mundo eu não sei, mas eu sei que eu acabei. Acabei que eu acordei debaixo do massaveiro e até hoje eu não sei explicar como que eu parei lá debaixo. E aí eu lembro que eu tava sentindo muito frio, muita dor no corpo. E aí eu fui tentar levantar e senti que tinha alguma coisa prensando nas minhas costas. Aí quando eu olhei assim, eu vi que era o carro. Aí eu falei, meu Deus, Você estava embaixo do eu carro? tava debaixo da saveiro. E você não tem ideia de como você foi parar lá? Não sei. Então eu pergunto para as meninas, na época eu perguntei, né? Eu falei assim, mas que horas que eu sumi? Não, mas alguém sabe de você? Porque você estava num estado ontem que só Jesus na causa. Eu falei assim, não, Se o perigo da pessoa entrar no carro, ligar o carro e sair. Eu tinha matado. Não sei como que foi, porque eu tava lá. Aí ainda saí na rua, eu falei, nossa, o mundo acabou, tava tão bêbada que Jesus não quis me levar. Só tinha eu e o Zé do Cachorro Quente, que era um senhor que vendia cachorro quente há muitos anos em Cotia, ele era bem famoso. E fui ficando, fui piorando, e aí, tipo, eu não era de ter muitos amigos por conta das brigas, né? Então, o pessoal, assim, tinha gente que queria amizade, no intuito, tipo, quando tiver alguma confusão, ela vai brigar por mim. E outras pessoas tinham pavor de chegar perto de mim, porque eu falava, Deus me livre, essa mulher bate até em homem. Então, assim, eu andava em lugares ruins, eu andava com pessoas ruins.
Eu andava com pessoas que andavam armado, vendia droga. Um dia eu entrei na casa de um homem que a decoração da sala dele era um buraco de um tiro de 12. Meu Deus. Debaixo do sofá dele tinha uma mini Uzi. E eu falei, gente, mas por que nós paramos aqui? Peraí, desculpa a ignorância. O que é uma mini Uzi? Mini Uzi é tipo uma mini metralhadora, assim, que o pessoal usa pra fazer assalto. E aí eu falei, mas o que a gente veio fazer aqui? Os meninos, não, a gente veio tomar uma e a gente vai pra praia. Às vezes era quarta-feira, 3 horas da manhã, a gente tava chegando na praia. Então, assim, fora de casa, falava assim, mãe, ó, eu vou na praia, eu vou ali com os meninos, mas eu vou ali, aí, tipo, eu só E sua mãe nessa época não tinha ideia do que você fazia? Não, assim, Ela minha mãe começou a perceber. sabia que eu bebia, porque tinha dia que eu chegava em casa, assim, bem transtornada, bem capengando, caindo. Minha mãe brigava bastante, minha mãe muitas vezes me proibia de sair. Mas aí, depois que eu comecei a trabalhar, tipo assim, eu saía, porque eu já era maior, já era responsável, então minha mãe, ela se preocupava. Sim. Mas a minha mãe não conseguia ficava, controlar. ela não ficava assim, ai, por quê? Ela xingava bastante, minha mãe falava, ela conversava comigo, mas era aquele negócio, falou assim, não, mas eu não bebo muito. Né? Todo alcoólatra acha que não bebe muito, né? Todo alcoólatra. Quando você fala pra você, tá bebendo, imagina, eu quase não bebo. É só socialmente. Então, teve uma vez que até a Quelena, coitada, até a Quelena bebeu. Minha mãe, ela trabalhava e A Quelena é a irmã mais nova dela. Deixa eu beber. Aí, Diferença de quantos anos você, a Quelena? 15 anos. 15 anos. Aí mãe saía de casa às 5h30, 6 horas, ia trabalhar. Aí, às vezes, ela chegava em casa, era meia-noite. E aí, muitas vezes, ela combinou comigo, ó, você vai subindo com a Quelena, eu encontro você no meio do caminho para eu poder ir para a escola e ela descer com a Quelena de volta. Mas tinha vezes que minha mãe não chegava. Então, a Quelena assistiu aula comigo várias vezes. Então, graças à diretora, eu falava assim, minha mãe tá trabalhando, eu não tenho onde deixar a criança. Então, ela entrava na sala de aula, ela assistia a aula, então ela era o mimo da sala, né? Então, o pessoal falava, vamos ajudar hoje que a irmãzinha da Domênica tá aqui. E levava ela, e um dia eu pedi pra minha mãe que eu queria sair, que era aniversário de um amigo, e minha mãe falou assim, eu vou ver se dá tempo de eu chegar. Aí, minha mãe nada de chegar, e eu falei, eu não vou perder, né? Eu não tenho filho. Aí resolvi eu ir pra festa. E levei a Quelena. Agasalhei ela, levei tudo. Aí ela brincando assim na calçada, a gente assim meio que em volta. Mas a gente vai bebendo, conversando, você nem presta atenção, né? Aí eu sei que chegou um tempo que ela virou pra mim e falou assim, ô Dada? Falei, oi? Falei, gente, ela tá falando estranho. Eu falei, o que foi? Eu tô com sono. Falei, meu Deus, morri. Ela bebeu e você Ela não viu. brincando com as latinhas que tinha alguma coisa, ela tava virando. Eu não sei nem quanto que a menina bebeu aquele dia. Meu Deus. Aí já grudei ela, já joguei no cangote, aí tava com uma outra parceira. Aí juntei a parceira também que já tava caindo. Falei, meu Deus, e agora? Pra atravessar a Raposa. Aí saímos dali da Discovel e viemos embora. Aí levei ela, aí cheguei em casa, dei banho nela. Aí limpei ela bonitinho, né, pra ver se não tinha cheiro de nada. E falei, nossa. Aí minha mãe chegou. Tá tudo bem? Cadê o bebê da mamãe? Falei, tá dormindo. Ela falou, nossa, ela já dormiu. Falei, já, ela tá muito cansada. Ela deu certo de você ir pra escola. Falei, deu tudo certo. Mas não queria que minha mãe chegasse perto dela, né? Porque a minha mãe sempre teve... Minha mãe teve vários familiares que morreram por conta da bebida. Então, minha mãe odeia bebida. E minha mãe, nossa, ela soubesse, né, de uns fatos desse, perdoa, mãe. Ela já sabia disso? Isso é revelação bombástica? Calma, eu vou fazer uma oração intercessória por você. Ela já passou, que ela tá bem, tá? Ela sobreviveu. Sobreviveu a tudo isso. E assim, era vida que segue, né? Vamos embora. E eu falei, nossa, gente, e as coisas foram ficando muito ruins, porque você não tem amigo, aí só faz besteira, Sim. não tem relacionamento, não tem nada, eu não tinha nada, né? E chegou uma hora que eu falei, gente, não dá mais, né?
Aí minha mãe, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu falava, ai, meu, mano, é igreja? Quem quer ir pra igreja? Aí sua mãe se converteu nesse período. Minha mãe se converteu, a Helena ia fazer 3 anos, mais ou menos, de 2 para 3 anos. Eu já tinha ido pra igreja. Um dia eles foram fazer uma evangelização no bairro, na pracinha. E aí, as meninas, nossa, vamos lá ver a evangelização. Por quê? Porque eram os meninos da casa de recuperação. E uns meninos bonitos. Ninguém tava indo lá por Deus, né? A gente tava indo lá por causa dos meninos. Pra ver os meninos. Aí, nós vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Falei, gente, eu não tenho saia. Porque minhas roupas eram curtas, meus decotes batiam no umbigo. Como que vai pra igreja desse jeito? Eu não tinha roupa decente, muito. Aí eu falei, gente, eu não tenho saia. Minha saia é a mais comprida. Acho melhor não. Aí sei que arrumaram roupa de crente pra mim, né? Porque na época, né? De crente pra mim ontem. Na época, né? Aquelas roupas, tinha roupa de crente, né? Sim. Crente se vestia diferente, Sim. né? Tinha. E aí fomos pra igreja. Eu sei que nós ficamos um tempo na igreja e, inclusive, a pastora da igreja era a pastora Mazinha, que hoje tá com o pastor Nelson. A pastora Mazinha, acho que ela tinha 4 ou 5 filhos. Ainda ajudava o pastor Oliveira, cuidava das crianças, ajudava na casa de recuperação. Aquela mulher era uma fortaleza, né? E eu peguei e fui. Fui indo. Só que as brigas em casa começaram a ser mais constantes, né? Eu reparei que, tipo assim, a semana que eu tentava me comportar, ir pra igreja, tudo, minha mãe falava umas coisas, ela chegava com uma irritação diferente, sabe? Umas cobranças. Eu não entendi esse negócio, né, de mundo espiritual. Pra mim, não. E eu falava assim, nossa, gente, mas não tá estranho. Aí a semana que eu não ia, tipo, parecia que tava tudo em paz, né? E eu falava assim, nossa, isso é muito estranho. Aí um dia, chamei a pastora Mazinha, falei assim, olha, na minha casa tá acontecendo assim, assim, assim. E eu não tô entendendo, né? Porque a minha mãe não é tão brava, mas parece que a gente não consegue conversar. Aí ela foi explicar do negócio do mundo espiritual. Falei, Falei, isso é sério? Ela falou assim, é. Eu falei, ela não, mas nós vamos orar e vamos ganhar sua mãe para Jesus. Eu fiquei pensando, eu falei assim, meu, Ah, você começou a ir antes da sua mãe, então. não, eu Entendi. tentei, pelo menos, né? Entendi. Aí eu fiquei um tempinho, mas não. Era uma guerra, né? Falei, Sua mãe era não. espírita, uma guerra. Eu falei assim, meu, eu tô indo pra igreja, minha mãe tá indo pro candomblé, tá, não tá legal. Eu falei, eu vou ficar lutando, rezando, por nada, vou pro baile. Quando eu vou, minha mãe fica boa. E fui pro baile, fui seguir minha vida, porque quando a gente Era tava... exatamente o que o inimigo queria, né? Era. Fez exatamente a vontade. Quando a gente tava no candomblé, teve um homem lá que frequentava a casa que inventou uma mentira. E aí a entidade veio e me cobrou. Ela falou assim, porque você fez isso, isso e isso. Eu falei assim, não fiz. Você tava de gracinha com o homem casado. Eu falei, mas eu não fiz nada. E ela, né, você tá falando que eu tô mentindo? Eu falei, não é assim, você tá mentindo, mas não foi desse jeito. Não foi porque eu ando pela terra, eu vejo tudo, eu sei de tudo. Eu ando pela terra. Eu fiquei olhando assim, aí eu pensei, eu falei, você anda onde que você não tá nem sabendo contar a história? Mas aquilo, sabe, queimava dentro da minha cabeça, só que quando a gente... gente, fica uma dica pra quem é crente. Tem gente espírita e católico que é muito mais obediente do que a gente. Porque se o Pai de Santo fala não faz, não faz. Tempo de recolhimento é tempo de recolhimento. Eu já cheguei a ficar 21 dias confinada. E você fica. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. E isso é uma verdade. Muitas vezes isso é uma realidade. Porque às vezes a pessoa, mesmo indo para um lado que não é o de Deus, ainda assim tem toda uma regra que segue religiosamente. E às vezes os cristãos mesmo que deveriam dar exemplo, fazer as coisas certinho, não fazem. Dá muito trabalho. Aí eu falei assim, nossa gente, aí fiquei com aquele negócio, tomei umas chibatadas de espada de São Jorge. Eu falei assim, eu não vou mais pra esse negócio, que mentira, descabida, falar mal de mim. Não que eu fosse santa, mas não tinha muito a ver a história. Sim. Eu falei assim, não vou, ainda xinguei o homem ainda. Eu falei assim, você nunca vai me pôr a mão, seu velho caquético.
Você vai morrer seco, esturricado, mas você nunca vai me pôr a mão. Não adianta você mentir. Aí virei as costas e fui embora. E depois veio o negócio da igreja. Eu falei, gente, como que fica na igreja pedindo pra mãe se transformar? A gente nasceu nisso, né? Minha mãe não vai querer sair, minha mãe não vai querer largar. Falei, não, vai demorar muito. Até lá, não tô afim, não. Muita discussão. E voltei, e baile, e bebida. Só que nessa época eu ainda não bebia muito, que eu tinha uns 18, 19 anos. Aí depois dos 20 que as coisas foram piorando. Então assim, eu já fiz muita gente passar vergonha, já passei muita vergonha. Eu conheci uma moça que ela falou, quando a cachaça não mata, ela humilha, né? E eu vivi humilhada. Então eu fazia muita coisa errada. Eu me enfiava em cada lugar que quando eu chegava em casa, assim, que eu me dava conta que eu estava dentro da minha casa, eu falava assim, nossa, ainda bem que eu tô aqui. Porque tinha dia que eu não sabia como eu tinha chegado na minha casa. Ou seja, Deus te livrou várias vezes, até da morte. Muitas vezes. Fui ameaçada de morte uma vez na escola por conta de briga, nessas bebedeiras de falar coisa que não deve, sabe? Brigava assim muito, já quase prejudiquei uma colega que andava comigo por conta de uma latinha de cerveja. Então não é coisa assim, sabe? Sempre muito ignorante. Não vale a pena, né? Eu não gosto de você, morre que passa, não ligo. Meu Deus. Não, assim, muito estúpida, sabe? Você, não. Não quero. Então eu era muito bocuda, muito bocuda. Eu sempre tinha necessidade de estar por cima. Então eu nunca podia sair perdendo. Se você me ofendesse na mesma proporção, você tinha que levar. Só que você tinha que sair assim cambaleando. Eu ficava intacta e você tinha que sair cambaleando. Mas que eu respondi. Muito mandona, sabe? E assim, essas coisas foram começando a me fazer mal. Que eu falei assim, gente, mas eu sou tão ruim assim? Porque você vai vendo que as pessoas não se aproximam, você não tem amizade, né? Você não tem muito pra onde ir. Muitas vezes você tá, sabe? Muitas vezes eu tava no meio da multidão, sozinha. Às vezes eu tava em lugares pra agradar amigos, pra ter uma turma a quem pertencer, e não tava feliz, que não tinha nada a ver com o meu âmbito. Existia um vazio dentro de você. Não, vazio não, era como fala, um buraco negro, né? Sim. E aquilo tava me engolindo. Aí quando eu fui eu tive o Gustavo. Com que idade você teve o Gu? Eu engravidei do Gustavo, eu tinha 24. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida do Gustavo, o Gustavo já tava bêbado, coitado. Meu Deus. Eu descobri que eu tava grávida, eu tava de 3 meses, quase 4. E era uma época que, tipo assim, eu saía quase toda noite. Porque eu trabalhava no cartório e a gente tava fazendo o rodízio das urnas. Porque tem que dar carga nas urnas, né? Antes de fazer uma verificação lá, para poder colocar os dados nela e depois você mandar para as escolas, né? Então tem todo um processo, tudo direitinho. E aí a gente estava revezando com os técnicos. Então, quase toda noite, a hora que acabava o expediente, vamos tomar uma. Era a frase mais bonita que tinha na minha vida. Bora tomar uma? Bora. E aí chegava em casa tarde, tipo, chegava de madrugada, tomava banho, deitava, dormia. Quando era 8, 9 horas, acordava eu para ir trabalhar. Sempre atrasada, sempre ressaqueada. E eu falei, gente, eu tô com mal-estar. Eu tô até mais magra, não tô? Eu falei pra menina que trabalhava comigo. Ela falou, você tá meio estranha. Eu falei, nossa, eu tô sentindo um enjoo, tô achando que a cerveja tá podre. E fui sentindo aquele negócio e um sono. Falava, gente, eu preciso dormir mais. Preciso dormir mais. Mas parece que o dia que eu falava assim, hoje eu não vou sair, hoje eu não vou beber, era o dia que eu bebia mais. Eu falava, gente, amizade com os botequeiros, todos do bairro. Hoje o pessoal olha pra mim e passa, Domênica, esses dias eu passei, tinha um senhorzinho lá embaixo que ele era meu parceiro fiel. Minha amiga, não, agora é suco, né? Isso, amor, agora é suco. Você não bebe mais nada? Eu falei, graças a Deus, tô liberta, meu amor. Mas, o dia que você me encontrar, se você quiser tomar um suco, nós toma. Eu falei, amém, meu amor, vamos tomar um suco sim, tem problema não. Mas assim, sempre tratando o pessoal com carinho, sim, sabe? A minha fase passou, a deles, né? Mas em nome de Jesus vai passar também, né? Em nome de Jesus, que eles vão se libertando e saia de lá.
E aí eu peguei e falei, nossa, eu preciso fazer um exame, né? Aí fui, aí o médico falou assim, ó, se eu fosse você, eu fazia uma ultrassom. Eu falei, ultrassom? Sim, porque aí a gente já vê como que estão as coisas, né? Se tem algum problema no seu útero, como que tá, tal. Falei, tá bom. Aí quando eu cheguei pra fazer, a hora que o homem colocou o aparelho, Tu ouviu um coração batendo? eu falei assim, moço, que é isso? É gases? Aí ele falou assim, não, é o coração do seu bebê. Falei, tá maluco? Falei, valei-me. Falei, mano, o que que eu fiz? Falei, e agora? Falei, eu acho que eu vou morrer, minha vida acabou. Aí, o que que eu pensava? Nunca mais vou beber, nunca mais vou sair, nunca mais vou pro samba, nunca mais nada. E minha vida, eu achava que eu tinha uma vida que era boa, que eu vivia. Eu falei assim, gente, como que sai? Falei, como que eu vou fazer alguma coisa da vida com uma criança? Aí falei, vamos por partes, né? Falei, e agora? Tem que contar pra minha mãe. Já tava de quanto tempo, Domênica? Aí, então, eu tava com 3 meses e meio. Uau! Aí, a minha mãe me encontrou. E aí, o que que deu? Aí, engoli seco, falei, ai. Falei, eu tô grávida. Minha mãe, ainda bem que não é nenhuma doença. Eu falei, a senhora ouviu? A senhora entendeu? Eu tô grávida, mãe. Ela falou, não, tudo bem, nós vamos criar. Aí eu não contava que minha mãe fosse ter uma reação dessa, Você achou né? que ela ia ficar muito Nossa, brava? eu achei que minha mãe ia querer me enforcar, ia me chamar de santa, entendeu? E aí ela... Aí fiquei uns dias para digerir aquilo, que eu tava grávida, que minha mãe aceitou, né? Que minha vida mudou, que eu tinha que parar de beber, que eu tinha que parar de fumar, que eu tinha que, né, tomar um rumo na vida. Afinal, eu ia ter uma criança. E nessa época eu ia para a igreja só na segunda-feira, porque era dia que o Nelson ministrava. Então eu só ia na É o igreja. pastor Nelson. O pastor Nelson. Não, o pastor Nelson é Ele é uma um bênção. querido, né? Eu amo E o pastor Nelson. ele falava pra mim, ele falava assim, nossa, esse menino vai te dar muito orgulho. Aí eu falava assim, nem pastor. Mas sem vontade nenhuma, porque eu não gostava da igreja. Eu ia no culto por conta dele e da Kelly, que sempre foram muito receptivos, sempre trataram a gente super bem, então muito São amados. queridos demais. Mas não gostava da igreja, não me dava bem com as pessoas, eu não tinha vontade nenhuma, não tinha aproximação. E minha mãe lá, ai, vamos, vamos, vamos. Eu fui enquanto deu, mas sem apego nenhum. E aí minha mãe também foi passando por algumas situações na igreja, tudo. Aí por fim eu sei que minha mãe saiu de lá. Eu acho que a gente apresentou o Gustavo. Gustavo nasceu em abril, eu apresentei ele em maio. E pro final do ano minha mãe saiu daquele ministério, né? E eu lembro que minha mãe ficou um bom tempo, assim, meio que vagueando, né? E eu não queria nada, então eu estava cômoda, né? Comeu nada. E ficamos tudo. O Gustavo foi meu apoio. Eu tinha. Eu ainda tinha uns surtos, né? De vez em quando minha mãe deixava eu sair, mas aí era uma forma dela me prender. Porque às vezes eu saía e eu não chegava bem. Porque você bebia quando saía. Demais. Mas durante a gestação você parou. Não, durante a gestação eu parei de beber. Assim que o médico falou que eu estava grávida, eu já não bebi mais. O difícil foi o cigarro, porque o cigarro é mais difícil, né? Sim. Eu falei, mas eu preciso parar de beber, porque ele precisa nascer pelo menos perfeito. Sim. Ele não pode ter doença nem nada por causa das minhas loucuras, né? E aí, durante a minha gravidez, eu demorei uns 2 meses para eu conseguir parar, largar o cigarro. Aí larguei tudo, o Gustavo nasceu, acho que até uns 9 meses depois que ele nasceu, eu não fumava. Aí aquele negócio, né? Tomo uma cerveja, pego o cigarro. Aí, tipo, voltei com tudo normal. E aí também ele saiu do peito, então eu já me senti livre. Falei, agora eu não tenho que cuidar de mim, porque agora ele não precisa mais de mim, né? Ele já tá bom. E aí eu chegava e eu lembro que eu ruim de ressaca, acabada. Aí ele me abraçava, me beijava e falava, mamãe. Eu falava, meu Deus, eu sou um lixo, né? Bichinho tão bonitinho, né? Me abraçando, beijando, sentindo falta da mãe. E a mãe sai e chega num estado desse, né?
E fiz isso várias vezes. Um dia o Gustavo, eu cheguei de serviço, ele falou assim, mãe, você sabia que você é drogada? Eu falei, Ele falou isso pra você? quem te contou isso? Ele falou, o moço da televisão. Ele falou que quem fuma cigarro também é drogado, mãe. Precisa de tratamento. Porque não pode ficar fumando. Eu falei, ai. E aí, o que eu fiz? Parei de fumar. Não, comecei a fumar escondido. Mas virava e mexia, ele catava eu fumando. Mãe, o que a senhora falou? Eu, ai, filho, não, foi só um traguinho só, então joga fora. Nossa, que não dá uma dor no coração. Eu imagino. Glória a Deus, Gustavo, pela sua vida. E o Gustavo sempre foi todo certinho, né? A vida Tava toda. meu cigão, vou ter que jogar fora. Às vezes eu tinha dado um trago. Ele falava assim, mãe, joga fora. Aí eu, uma dor no coração, aquilo doía. Eu falei, ai, gente. Mas assim, nunca tive esforço para parar de fumar. E aquilo foi levando e aí eles acharam outro ministério, eles estavam bonitinhos, eles sempre com Quando você fala compromisso. eles, é ele e sua mãe. Ele, a minha mãe e a Quelena. Eles iam juntos pra igreja. Porque a Quelena, apesar da minha mãe ter saído do espiritismo, ela já tinha nascido, a Quelena não teve muito contato. Então, Sim. eles não têm noção, né, do que é o espiritismo, do que é outra religião. Entendi. Porque eles cresceram dentro da igreja, né? Então, eles não tiveram esse contato igual eu tive, de estar participando, de ver rodas, as coisas. Eles não tiveram. E aí, eles iam para a igreja bonitinho, mas deram uma matada um pouco, né? Em toda essa situação. E aí, eu falei, eu comecei a criar um certo tipo de interesse. O Senhor foi falando ao meu coração. E aí eu lembro que teve uma missionária com quem minha mãe andou bastante tempo. Ela trouxe umas dores, mas amém. Aí eu lembro que um dia ela falou pra mim, ela falou assim, o Senhor tem pressa em te usar. Amém. Aí eu falei, Deus quer o quê comigo? Bêbada, doida, briguenta, barraqueira, folgada, uma boca podre. Palavrão era mato na boca, né? Depois que bebia, então, xingava todo mundo. Eu falei, então tá, né? E o Senhor falou que se você não parar, o Senhor vai tocar naquilo que você mais ama. Eu falei, tá. Aí o pessoal da igreja, né? Todo mundo já olhou pro Gustavo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí fiquei pensando, né? E fui pra casa pensativa. Eu falei, gente, o que será? O que eu mais amo? O que você mais ama? E eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, não tenho noção. Aí eu falei, nossa, eu falei, minha mãe? Eu falei, não, minha mãe não. Não, Deus não ia pegar minha mãe, né? Pensou fazer uma crueldade dessa comigo? Falei, meu pai, falei, nossa, quem eu amo mais, meu pai ou minha mãe? Mas se eu ficar sem meu pai e minha mãe, não vai dar. E o Gustavo? Falei, mas Deus ia me dar um filho para depois me tirar? Acho que não. E fiquei pensando. Eu sei que passou meses, a gente estava em um outro lugar, ela veio com a mesma palavra. O Senhor tem pressa e Ele vai tocar. Aí aquele dia que ela falou, aquele dia eu acreditei. A segunda vez que ela falou, eu falei, ixi. Aí eu falei, Jesus, vamos dar uma melhorada, vamos negociar. Vamos negociar. Eu sou dessas de querer negociar com Jesus. Eu não tô melhor por causa disso. Tem hora que eu falo assim, senta aqui, ó. Vamos conversar. Só você mesmo. Não vai rolar? Tem certeza? Não é não. Se eu tentar assim, não. Aí fiquei com aquilo, falei, tá aí. Falei, a minha liberdade. Eu ainda posso ir e vir. Hoje eu posso beber, amanhã eu posso fingir que eu não bebo. Hoje eu tô na igreja, amanhã eu tô em qualquer outro lugar. Então é fácil viver assim. Sem decidir o que você quer, sem decidir o que você é. E o vazio, sabe, crescendo. E eu fui ficando num desânimo tão grande. Eu falei, gente... Aí eles ameaçaram de sair da igreja. Falei, como assim, gente? Vocês são crentes? Como que vocês vão sair da igreja?
Minha mãe, ai, tá acontecendo umas situações, que não sei o quê, que não sei o quê. Falei, gente, minha mãe é tão dedicada e minha mãe tá querendo sair da igreja. Falei, Jesus, pra que eu vou pra igreja? Quero não. Minha mãe tá saindo, não vou. Aí eles foram convidados para uma campanha, numa outra igreja perto do serviço da minha mãe. Ah, nós vamos pra lá fazer a campanha. Era só um convite de campanha. Sim. E o Gustavo amou a igreja. Ai, achei a minha igreja. Falei, é? Ele falou, sim. Eu falei, tá bom. Já que você achou sua igreja. Quantos anos o Gu tinha? O Gu tava com 10 já. Aí eu falei assim, mas e eu? Ah, não, você fica lá na sua igreja. Eu falei, mas eu vou sozinha pra igreja? Vocês vão mudar de igreja e eu vou sozinha pra outra igreja. É. Eu falei, mas gente, isso tá certo? E ele não queria mais. E lá o culto era de quarta. E a minha folga era na quinta, porque eu já tinha combinado com a minha gerente de ser quinta para eu poder ir no culto. Porque era o único dia, porque domingo esquece. De quarta era nessa outra igreja. Na outra igreja, porque domingo, às vezes o pessoal falava assim, domingo tem samba da Comu. Ah, esquece, igreja nunca mais, né? Minha mãe Você ia pra igreja e ia pro samba. Ia. E às vezes levava o Gustavo ainda. Minha mãe falava assim, Meu Deus. eu não vou olhar o filho de ninguém. Aí eu ficava batendo pé. Eu falava, gente, que desaforo, o menino é mó bonzinho. Não vai dar trabalho nenhum pra olhar o menino. Nossa, não tem coração. O que custa? 2 minutinhos. Aí eu olhava pra um lado, olhava pro outro, fazia uma malinha. Bora, Gustavo. Onde que nós vamos, mãe? Pro samba da Comu. Nossa, minha mãe queria morrer, mas... Onde você vai enfiar o menino? Eu falei, pss, você falou que o filho é meu. Então ele tá indo. Catava o Gustavo, sai. Aí chegaram no samba e falaram assim, gente, tá vendo? Anda, é meu. Não mexe, não briga, se precisar de qualquer coisa me chama. Não põe a mão no meu filho. E toma cuidado com ele, paga um pastel, dá um refrigerante. Gustavo não passava fome. Ô tio, você me dá um pastel? Claro! Nossa, às vezes eu falar, é o filho da Domênica. Claro! E o Gustavo tinha hora que ele se achava, né? Ô mãe, aquele sua amiga é legal, né? Falou, sabe de nada, inocente. Mas a gente saía, tudo. Se eu bebia um pouquinho a mais, já caçava alguém. Ó, vamos levar a criança embora, porque deu horário e a mãe dele não tá bem. Então os meninos colocavam a gente dentro do carro, me deixavam em casa e tava tudo certo. Ninguém assim, mas todo mundo cuidava dele, né? Falava, gente, alguém viu um menino de camiseta assim? Tá ali, ó, Dô. Ai, graças a Deus, fica de olho no meu filho, hein? Então, assim, os outros ficavam de olho nele. Eu, às vezes, esquecia, largava. Mas, assim, na hora de ir embora, levava ele. Às vezes, tinha alguma festa em algum lugar. Ah, não, tem um lugar pra pôr meu filho? Tem, vai ter cama, vai ter criança. Ah, então tá bom. Mãe, você olha ele pra eu ir pra... Não. Aí eu levava. A sua mãe falava não pra tentar segurar você, né? Isso, Mas que ela o não processo queria inverso. que eu saísse. E principalmente porque, às vezes, era aniversário ou alguma festa. Então, assim, como a minha mãe tinha noção das pessoas que tinha ao redor, né? Então, a minha mãe não queria que o Gustavo visse essas coisas, né? Então, e ela também não queria que eu saísse, porque, nossa, tão bonitinha semana passada, na festividade, tava na igreja, tudo, e agora vai E ela vai sair. sair. Então, ela não queria que, Queria né, segurar. essa confusão na cabeça dele, porque ele Sim. era bonitinho, crente, ele tava firme. Sim. E a doida da filha dela não, né? E aí eu falei, não, eu preciso parar. Aí, com essa mudança dele, aí eu falei assim, nossa, gente, eu vou no culto da garagem. Uma das moças que andava com a missionária estava fazendo um culto na garagem, na casa dela. Toda primeira segunda-feira do mês, ela fazia esse culto. E aí eu cheguei um dia lá na Viviane, e aí, nossa, aquele mover, sabe? Aquelas pessoas. O louvor, nossa, da hora que você chegava até a hora que saía, louvor falar. E eu via o testemunho daquelas pessoas fazendo trabalho de capelania, indo em presídio, e sabe, como Deus cuidou de certas situações. Teve um testemunho até que ela contou que ela acolheu uma moça estrangeira que saiu da cadeia e ela não tinha como voltar. E ela precisava de uns dias, só que estava todo mundo combinando de passar o ano novo fora. A família já tinha se programado, tudo. E aí ela ficou naquele impasse, né? Ela falou assim, Senhor, eu confio.
Eu confio e sei que o Senhor cuida de tudo na minha vida. E ela deixou a moça na casa dela. Uau! E ela mora perto, eu acho que ela ainda mora nesse lugar, ela mora ali e tem um córrego perto da casa dela. E dependendo da chuva, a casa dela enchia. E aí eles foram viajar o ano novo e tal, e essa moça ficou na casa dela. Aí faltava um dia para eles voltarem, caiu uma tempestade e o córrego transbordou. Aí essa moça, aí tinha um pessoal da igreja que conhecia a situação do córrego, né? E falou assim, vamos dar um jeito, vamos ver se a gente consegue entrar na casa dela, né? Pra ver que dá pra salvar dos móveis dela. Aí chegou, a moça tava lá. Aí ela abriu a casa, o pessoal ajudou, colocaram as coisas pra cima, tudo, preservaram, ela não perdeu nada. Meu Deus. Naquela chuva. Aí ela chegou no outro dia, as coisas dela tudo lá bonitinho, e a moça lá. Então, assim, ela com o coração generoso de ajudar, o Senhor guardou todas as coisas pra dela, ajudar né? ela também, né? Pra ajudar ela também. E assim, foram vários testemunhos, vários. E eu falei assim, gente, Deus é bom. Não é o Deus que eu tenho visto. Eu tenho visto as pessoas falando de um Deus que não condiz, não tá na mesma pegada. Eu quero viver algo assim. Eu quero servir para fazer alguma coisa, porque eu não estou servindo para nada. Então eu quero servir para alguma coisa. Falei, não, eu vou melhorar. Vou mudar. Falei, Jesus, me ajuda, que eu estou morrendo. O cigarro tá me matando, a bebida tá me matando. E nisso o Senhor já estava tirando a bebida. Então eu tinha lugar que eu saía, eu dava um gole, aí disfarçava, jogava fora. Aí o pessoal, nossa, tava parando. Já não. E o que foi mais interessante foi o Senhor me mostrar as pessoas. Então, quando eu estava sóbria, eu via a reação das pessoas. E falava assim, nossa, que vergonha. Olha, tá pingando. Aí um dia eu caí na besteira de falar isso pra uma amiga minha. A gente saiu, aí um amigo que tava com a gente falou assim, nossa, nega, faz 2 dias que eu te dei esse copo de caipirinha, já criou dengue já que você foi. Aí eu falei, então toma. Ele falou, não, o limão já azedou e jogou fora o copo de caipirinha. E eu não tomei. E falou assim, você não bebe mais, né, mulher? Eu falei, ai, graças a Deus, acho que não, porque eu não tô dando conta. Aí nós paramos lá e a menina olhando, eu falei, nossa, que feio, né? Aquela moça, coitada, tão depravada, caindo de um lado pro outro, né? Tão triste, judiação. Eu falei assim, ai, amiga, já fez isso? Ela falou assim, não, meu amor. Eu falei, ainda bem. Seu estado era bem pior, imagina. Fichinho isso daí. Quando ela falou isso, eu falei, misericórdia. Falei, Que eu não tinha nem noção. não, eu falei, se o meu estado era pior do que essa menina, como que eu era? Meu Deus. Eu falei, nossa. E aí eu comecei a reparar. E ao reparar as pessoas, eu me sentia constrangida. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ai, será que eu fazia isso? Ai, será que eu fazia? E aí eu fui reparando as pessoas. Falei, gente, como eu era horrível. Na verdade, o Espírito Santo já estava te constrangendo Falei, para uma mudança. eu era péssima. Falei, gente, quanto trabalho eu dei pro povo. As pessoas hoje, assim, às vezes a gente senta, comenta, o pessoal fala, nossa, aquele dia que você fez tal coisa, eu quase te matei. Eu engulo seco, que eu vou falar o quê? Tem coisas que eu lembro, tem coisas que eu não faço a mínima ideia. E eu acredito. Porque eu falo, não, eu era bagaceira mesmo. Era bagaceira. Bagaceira. E aí falei, Jesus, vou mudar. Ah, mas aí me conta como é que você foi para a igreja. Então, aí eu falei assim, Jesus, vou mudar. Agora eu vou fazer as coisas certas, eu vou melhorar. Eu vou ser uma pessoa melhor. Porque eu sou legal. Eu sou boazinha, eu não sou tão ruim assim, não. Eu sou boazinha. Não é possível que alguém nasceu Colocaram uma capa de maldade que eu não tão tenho. ruim. Né? Falei, tá certo que eu xinguei, bati, mas eu não sou tão ruim. Falei, não, vamos mudar, vamos melhorar. E aí falei, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho lugar nenhum. E uma amiga falou assim, ó, você precisa de uma igreja que as pessoas cuidem de você, que você tem alguém para recorrer, para te ajudar, para você ir desabafando, né? Para você ir conversando sobre essas coisas e a pessoa te orientar na palavra, né? Para você. Eu falei assim, mas ali em cima não vai ter isso. Lá não, a pastora não vai conseguir me ajudar. Porque eu já estava desacreditada. Eu falava, esse ministério para mim não serve.
Aí um dia eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar o horário no mercado e aí o senhor arruma a igreja. Eles vão me dar férias, nas férias eu procuro uma igreja e aí eles mudam o horário e eu vou para a igreja. E tá tudo certo. Não é da hora? Da hora, tá no Porque você plano. trabalhava à noite, né? Nesse período. Eu trabalhava no fechamento. Aí eu chamei a gerente para conversar, falei assim, preciso falar com você. Ai, não. Cada vez que você fala que quer conversar, Deus me livre. Parece que o mercado vai cair. Eu, nossa, só pedi para conversar. Deus me livre, credo. Aí o pessoal até estranhava, né? Porque eu era o poço da ignorância, né? Ela, não quero conversar com você. Aí aquilo já, né? O sangue já subia. Falando, ai, vamos lá. Aí outra vez falei pra ela. Falei, amor, eu preciso conversar com você. Jorge, você é uma pessoa impossível, você já vai... Eu falei, calma, eu nem falei ainda. Nossa, agora você pede calma. Prova do seu veneno. Eu falei, aham. Aí eu respirei fundo, fui pra casa, aí na quinta-feira foi a minha folga. Eu falei, não, final de semana é ruim pra conversar, né? Falei, não, vamos respirar. Falei, segunda-feira. De segunda-feira não passa. Aí fui, trabalhei, o final de semana foi péssimo. E aí eu maltratei uma cliente, de novo, né? Só que nesse dia eu passei mal. Eu fui passar o cartão dela, aí antes de eu falar para ela inserir o cartão, ela foi inserir o cartão e deu erro. Nossa, eu arranquei a maquininha da mão dela, que eu quase arranquei a mão dela. Ela, olha, moça, eu não tenho culpa dos seus problemas, não. Você tá de mau humor, vai pra sua casa. Aí ela falou isso, nossa, mas sabe, me desceu um negócio assim. E aí eu comecei a sentir uma tontura e acendi a luz para chamar o fiscal. Falei, Carol, não tô passando bem. Que era uma das meninas que fica de patins. Aí ela falou assim, você tá suando frio? Eu falei, eu não tô bem. Ela falou assim, então sai que eu fico no seu caixa. E aí aquele dia eu desci, fui no banheiro, peguei meu maço de cigarro, desci. E eu chorei, que parecia, sabe, que eu ia virar do avesso. Eu falei, gente, por que eu fiz isso? A mulher não me fez nada. Eu falei, nossa, mas... não tinha sido a primeira vez, tinha sido a segunda vez, e eu um dia briguei ainda com a minha gerente. Ela falou da minha camisa de serviço, eu respondi ela. Do nada. Cheguei, ela falou assim, mas essa não é a camisa do uniforme. Eu respondi ela numa grosseria e saí, passando mal. E aí eu falei, não, isso não tá certo. Aí eu falei, não, de segunda não passa. Não passa, não passa, não passa. Aí voltei pro caixa, tudo. Aí na segunda-feira eu cheguei. Ela tava dentro da sala dela. Aí eu falei pra ela, ó, já que você não me escuta, que eu tô pedindo pra conversar, então eu já vou te comunicar. Eu vou sair de férias, quando eu voltar eu não quero fechamento. Não é assim. Falei, é assim sim. Eu estou te comunicando. Faz 3 anos que eu trabalho aqui. Vocês nunca mudaram meu horário. Nunca. Vocês pedem para as pessoas ter disponibilidade de horário. Elas têm. Passa da experiência, elas não têm mais nada. Elas não têm compromisso com a empresa. Um monte de gente entrou depois de mim. Você já deu abertura, você deu intermediário. Você arruma horário para todo mundo. Você vai arrumar o meu. Você vai arrumar, porque eu tô falando para você que eu tô te comunicando. Ou arruma o horário ou me põe na rua. Eu não trabalho mais no fechamento. Beijo, me liga. E fui pro caixa. Falei, Jesus, não é assim que fala com os outros. Mas vai lá e arruma o meu horário. A gente precisa arrumar a igreja. E passou, e antes de eu sair de férias, uma semana antes, eu já tava no intermediário, das 10 às 6. Falei, Jesus, ó, tá tudo certo. Vamos pra igreja. Aí saí de férias feliz, minha vizinha me levou numa igreja, eu fui na outra, eu fui um monte de igreja nas minhas férias. Aí falei, não achei ainda. Falei, não achei, mas eu preciso. E eu fiz o curso com a Simone Salles, que ela era da Geração Levi, da pastora Lu. Aí ela, vai lá na minha célula. Minha célula é assim, assim, assim. Só que como muitos anos eu passei ali naquela rua, ali era chamada Rua do Canil, que ali embaixo na esquina tinha um canil gigantesco ali. E eu falava assim, nossa, mas outro dia eu passei ali, não tem nada, só tem uma fábrica estranha lá que estão construindo. Era a igreja.
Tava em construção. Eu falei assim, nossa, mas não tem nada ali. Ela falou, tem sim. Eu falei, gente, será que eu passei e não prestei atenção? Ela vai na célula. Mas toda vez que ela falava, não dava certo. Aí um dia eu me arrumei e falei assim, hoje eu acho essa igreja, não é possível. Aí subi, aí como era de noite, porque de dia realmente, do lado de fora, não parecia que era igreja. Porque não tinha placa ainda nessa época. Aí eu peguei e fui à noite. Aí cheguei à noite, tava lá, a porta da igreja aberta. Eu entrei, a Andresa na época tava cantando Oceanos. E aquele dia eu me derramei e falei, meu Deus, parece um canarinho cantando, né, Jesus? Olha que bonito. Canta muito. E ali eu chorei e falei, Senhor, eu preciso mudar. E a igreja não é só louvor, né? Mas eu deixei na mão do Senhor, eu preciso de ajuda, muita ajuda. Preciso de verdade. E aí eu fui embora e fiquei com aquilo no coração. Aí na outra semana não deu pra eu ir, não lembro por quê. Aí eu fui de novo na quarta, e quando foi na quinta eu tava de folga. E tinha acontecido alguma coisa lá no mercado. Provavelmente eu devo ter explodido com alguém de novo. E eu cheguei em casa na quinta, o Gustavo não tava. Aí eu acendi um cigarro antes dele chegar, porque o Gustavo não podia ver eu fumando, né? Então eu aproveitava quando saía todo mundo. E aí sentei do lado de fora do quintal, chorei. Falei, Senhor, se é para eu ficar naquela igreja, alguém vai me ligar, porque eles anotaram meu telefone. Aí terminei, joguei o cigarro, entrei. Quando eu entrei, o telefone tocou. Meu Deus. O paizão. Ô, filha! Falei, quem? Aqui é o pastor Maurício da igreja. Nossa, eu falei, ai, pastor, se eu ligo na hora certa. Ô, filho, então só pra cá, que já nós vamos fazer oração, que já tinha oração da tarde, né? Aí subi, já me acolheram, conversaram comigo. Aí falaram da célula da Madalena, tudo. Eu falei, amém, então é aqui que eu vou ficar. Mas eu, Gustavo e sua mãe estavam indo lá. Não, o Gustavo e a minha mãe... Ah, você começou aí primeiro. Eu comecei primeiro. Gustavo e a minha mãe estavam em outro ministério. Entendi. Só que por conta do horário que a minha mãe saía do serviço e o Gustavo da escola, minha mãe muitas vezes saía direto do serviço e ia a pé para a igreja. Entendi. E aí, como ela às vezes não tinha dinheiro para os dois voltarem de ônibus, ela preferia ir sozinha, porque aí para ela vir de ônibus era mais fácil do que vir os dois a pé tarde da noite, né? E aí, com isso, ele foi ficando meio chateado, né? Porque às vezes eu chegava e ele falava assim, eu me arrumei esperando minha avó foi e me deixou. Eu falava, ai, Gustavo, e aquilo, sabe? Eu falei, ai, gente. Aí um dia também cheguei e falei, peraí que eu vou dar uma de manhã agora. Aí cheguei, tava garoando, frio. Arrumei a mochila, parecia que eu ia acampar. Fiz uma baita de uma mochilona. Falei, se arruma. Onde nós vamos? Pra igreja. Eu não sou da sua igreja, eu sou da igreja da minha avó. Eu falei, você é da igreja onde está a sua mãe, o filho anda com a mãe. Se eu tô falando que você vai pra igreja, você vai. Eita, mulher brava. Ele, mas eu não quero, você não tem o que querer, eu não te perguntei. Arruma, bora. Tá chovendo, bora. Subi, mas a chuva foi só pra gente chegar na igreja, pra eu subir com aquele monte de roupa e guarda-chuva. Mas já era na nossa igreja. Já era na sua igreja. Aí eu cheguei lá na igreja, a gente pôs o pé dentro da igreja, parou de chover. Eu falei, glória a Deus, Jesus, tô firme. Aí ficou ele lá emborrado, com um pico que tava varrendo o chão da igreja. E eu, glória a Deus, aleluia, que eu preciso me salvar. E fiquei. Aí ele foi embora. Aí chamou a moça, ai, tem escolinha, você não quer subir? Ele falou assim, eu posso ir? Falei, pode, meu amor, vai lá, sim. Aí ele subiu todo, aí passou mais uns dias, falei, vamos pra igreja com a mãe? Eu não gosto dessa igreja, vamos pra igreja, Gustavo. Aí ele subiu. Aí esse dia ele desceu da escolinha, ele já desceu mais, olha mãe, porque eu fiz isso, porque eu fiz não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, glória a Deus, meu filho, que bom. Aí no domingo, aí isso foi na quarta, quando foi no domingo eu cheguei, o Gustavo me afrontando, falei, Jesus eterno, eu vou melhorar. Eu tô no processo, Jesus. Eu tô Cheguei do serviço, eu já fui pra minha igreja. Eu falei, oi filho, boa tarde, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida. Tomei banho, me troquei e subi pra igreja sozinha. Falei, tá tudo certo, tá todo mundo na igreja, tá tudo certo. E fui caminhando, e fui orando, fui pedindo pro Senhor me livrar do cigarro, pra me mudar, me transformar.
Aí, no primeiro ano na igreja, chegou ano novo. Onde que eu fui passar o ano novo? No Pancadão da Favela. Eu falei assim, gente, vai mudar? Porque tá difícil o negócio. Aí cheguei no outro dia, minha mãe, você vai pra igreja. Falei, vamos pra igreja. Aí passou a pastora Ana, né, com a ceia. Falei, não, obrigada. Mas aquilo me quebrou, sabe? Falei, olha, você tava tão certinha, você podia tomar a ceia, o que você fez? Tava no lugar ruim. Com um monte de gente precisando de oração, e que moral você tem pra orar pelos outros no lugar que você tava? Aí eu acho que essa doeu. Falei, bom. Aí teve acho que foi uma macarronada que ia ter na igreja, que vocês estavam fazendo. Na construção. Aí o Gustavo falou assim, mãe, eu quero vir. Eu falei, tá bom. Aí falei pra minha mãe, falei, ó, eu comprei os convites pra ele participar da macarronada, eu só preciso que a senhora leve ele fazendo um favor. Eu tenho o que fazer. Eu não sou desocupada. Porque, falei, a senhora pode ou não pode? Eu vou ver do meu horário. Falei, amém. Falei, ó, tal horário, se ela não te levar, você sobe, que eu tenho o telefone aqui da pastora, eu ligo pra ela e depois qualquer coisa ela te leva até o campo pra você ir embora, mas não perde a macarronada, tá bom? Pode ir que a mãe tá deixando. Mas a minha avó, pode ir que a mãe tá deixando, tá no meu nome agora, pode ir. Aí ele se arrumou bonitinho, mas ela ia deixar o neto dela sozinho. Nem é pau, né? Aí ela foi com ele. Aí ela foi e ficou todo mundo. Ela não saiu mais. Não saiu mais. E ele pedia. Pra quem não sabe, ela é a filha da Dona Nega, que esteve aqui também no meu programa. Né? Não sei em qual edição. Depois a gente pode até colocar aqui embaixo, né, Leandro? Depois deixa. Coloca o link aqui. Foi bem no começo. E Dona Nega é uma querida, né? Eu lembro quando ela chegou na igreja, o nome dela é Maria Custódia. E aí ela se apresentou e falou pro Reinaldo assim, mas eu gosto que me chame de Dona Nega. Aí tá bom. Aí o Reinaldo fala de altar, não sei o que, seja bem-vinda, Dona Nega. Eu, amor, pelo amor de Deus, como é que se chama a mulher? Amor, ela que me falou que eu era pra chamar ela de nega. Falei, tem certeza? Tenho. E hoje todo mundo chama, né? É a Dona Nega. Ela nunca se apresentou com o nome dela. Às vezes o pessoal falava assim, é Maria Aparecida. Ana Maria Aparecida, Maria Aparecida. Maria Aparecida Custódia. Nossa, sou eu! Maravilhosa, queridíssima. É igual a menina, ai, você é sobrinha da Dona Maria Tereza? Quem? Dona Maria Tereza, ela é um amor de pessoa. A tia Lili. Sou sobrinha dela. Todo mundo conhece ela como tia Lili. Porque eu nasci, era Lili. A minha mãe era nega e mudou. Falei, a gente não lembra do nome das pessoas. É igual, Domênica, eu quero falar com a Jorge. Quem é Jorge? Ninguém sabe. Ninguém sabe, todo mundo conhece a Domênica, né? Sim. E aí eu falei, não, vou ficar bonitinha, vou mudar. Aí de 2017 para 2018, eu tinha sido promovida. E aí me colocaram no fechamento para fazer o fim de ano. Aí o meu gerente fez o favor de me esquecer na loja. Ele saiu, trancou a loja e alarmou. E o Gustavo estava num sítio com a minha família. E eu passei a noite de Réveillon dentro do mercado presa. Como assim? Como assim? Eu liguei para ele, eu falei assim, tem uns produtos que tem que dar baixa, não pode reabrir o mercado e isso daqui tá ativo, eu vou demorar um pouquinho para sair. Eu estou aqui. Não, você vai demorar mais ou menos quanto tempo? Falei, olha, eu não tenho noção de tempo, pode ser meia hora como 1 hora, mas eu estou na loja, você não vai embora. Aí ele pegou e fez o favor de ir embora. Quando eu descobri que eu estava presa, eu liguei para outra gerente e estamos tentando falar com alguém para ver se alguém tinha chave para poder abrir e eu sair. Aí liguei para o Gustavo, não, a minha tia ligou, perguntou se eu estava chegando, porque uma das tias iam passar pela Raposa e podia me levar até o sítio. Aí eu falei, tia, eu tô presa aqui e eu tô ligando pro pessoal, ver se eles me liberam, se eu consigo sair daqui para chegar aí. Mas eu não sei como que vai ser. Aí passei a noite lá e falei, meu Deus. Sozinha dentro do mercado? Não, tava eu e o segurança, porque fica um vigia para monitorar as geladeiras. As geladeiras têm tempo dentro do mercado para arrumar, para não estragar a mercadoria até o mercado reabrir. Entendi. E aí ficou nós dois. E aí eu falei, meu Deus. Eu falei, eu preciso orar.
Eu falei, mas não consigo. Eu falei, Deus me perdoa, mas meu desejo é de morte. Eu não consigo orar pelo aquele homem. Isso não se faz. E eu falei, eu tô fazendo as coisas certinho, eu tô mudando, eu tô melhorando pro homem me esquecer aqui. E tipo assim, tinha uns 2, 3 meses que eu não fumava, sabe? Que eu tava limpa, tava fazendo as coisas. Aí aconteceu isso, quem tava lá? O segurança e o maço de cigarro. Aí vai eu e volto a fumar. Eu falei, não tá dando isso daqui. Aí passou, voltamos, aí conversei lá, falei, ó, gente, evita da gente trabalhar o mesmo horário, porque eu não tenho juízo. E eu tô com muita raiva dele, muita de verdade. E eu falei, nossa, que começo de ano treva. Eu falei, quem aguenta isso daqui? Eu falei, nossa, será que vai ser assim? Aí eu sei que uma colega do mercado fez aniversário, nós saímos. Aí aquele dia eu bebi de ódio, mas bebi muito. Eu fiquei 3 dias embriagada. Aí voltei e depois de uma semana, aí tipo o Senhor falou ao meu coração, falou, você muda, você muda. Porque não tem como você ficar caindo, né? E eu lembro até que uma vez a Márcia falou comigo, né? Ela falou assim, nossa, até quando você vai ficar nesse negócio de caindo? Crente é crente, minha filha, acorda. Eu olhei assim, eu falei, mano, isso eu tô adorando essa mulher. Com os 2 pés ainda. Eu falei, que absurdo. Eu falei, depois que eu parei de bater na cara dos outros, o pessoal perdeu o respeito. Falei, nossa, eu fiquei olhando assim pra cara dela, indignada com aquilo que ela falou. E eu falei, nossa. Falei, eu vou orar pra eu parar de fumar. Falei, olha, Senhora, minha oração é essa. Eu gosto. Eu fumo porque eu gosto. E eu preciso largar isso daqui porque o Senhor não gosta. Aí eu lembro que eu passei num processo assim 3 dias, sabe? E aí isso foi de 2017 para 2018. Aí quando foi dia 28 de fevereiro, eu fumei meu último cigarro. Glória a Deus. Em 7 anos. Glória a Deus. Eu nunca mais bebi, nunca mais tive recaída. E assim, o que era para ser o pior ano da minha vida foi o melhor ano da minha vida. Foi transformador. E eu fui trabalhando, e aí eu lembro que o único contato que eu tinha com a igreja era o domingo, que eu bati o pé para fazer a escola de líderes, briguei com o mercado inteiro e não abri mão, fiz. E uma rádio cristã lá estava fazendo uma campanha, 21 dias dos manjares desejáveis. E eu falei assim, Senhor, a única coisa que falta é eu passar no encontro. Eu preciso, mas eu não posso mentir, porque uma vez eu taquei desodorante no olho, né, pra pegar atestado. Eu falei, eu não posso fazer essas coisas. Se eu tô falando que eu mudei, ai, o Senhor faz alguma coisa, aí fiquei naquela ansiedade. Tem que ser com verdade. Falei, ai, gente, vamos fazer. Aí o encontro, se eu não me engano, tava marcado pro mês 6, junho. Aí se anunciou o encontro, eu falei, e agora, Jesus? Eu preciso ir, porque eu melhorei, se eu fico, eu tô melhorando, não xingo mais ninguém, eu tô bonitinha. E aí, falei, aí vieram com o papel, assina suas férias, a partir do dia 6 de julho, você tá de férias. Eu falei, ai, que bom. E aí eu fiquei, né, eu falei, ai, Jesus, mas o encontro é em junho, minhas férias é em julho. Eu falei, e agora? Aí passou umas 2 semanas, eu no culto, aí a senhora anunciou. Ai, gente, por uma questão de agenda, tal, que não sei o que, a gente vai fazer o encontro dia 6 de julho. Eu falei, meu Deus do céu. Não sabia disso não. Olha que bem. Deus, eu falei, e é difícil mudar a data de encontro, porque era em junho e eu saía de férias dia 2 de julho e o encontro foi na sexta-feira. Então eu já saí de férias. Mas aí me conta, você foi pro encontro e como foi esse processo? Que agora a gente já tá terminando o programa. Aí eu peguei e calhou e deu certinho, super certo. Eu fiz a campanha dos 21 dias, a campanha acabava no domingo que eu saía do encontro. Uau. Então eu fui pro encontro, ainda em jejum, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor esteja lá. Porque se eu não mudar agora, eu não tenho mais solução para mim. Eu tô à beira da morte, não aguento mais.
E aí eu passei, aí chegou na noite do sábado, na tarde do sábado. Eu sei que eu gritei, tinha, sei lá, uma perturbação, 547 demônios de Maria Magdala. Larguei todos eles lá. E aí a hora que acabou aquela oração, sabe, eu falei, meu Deus, eu tava leve, sabe, eu respirava. Eu voltei do encontro, realmente, eu me senti outra pessoa. Eu falei, graças a Deus. Não, e para quem acompanhou esse processo, no caso eu, né, a pastora que acompanha todo esse processo, de ver a diferença, porque você chegou na igreja muito brava. Você era brava de verdade. Qualquer um que falava qualquer coisa levava uma invertida. O que é? Não, gente, olha, eu vou falar, e hoje ela é uma lady, ela trabalha na secretaria da igreja, ela é linda. Eu lembro quando começou assim, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Será que vai? Mas, ó, uma lady, trata os outros num amor, só love, recebe todo mundo, numa sabedoria, fala assim, só Jesus para fazer isso. Mas é o processo, passou pelo encontro, passou por mulher única, 2 vezes encontro, mulher única, fiz florescer, fiz o celebrando, acho que foi celebrando, ou seja, fez todos os cursos possíveis para mulher da nossa igreja, e por causa disso tô completamente transformada. E o florescer foi outro milagre, que eu falei, nossa pastora, eu preciso fazer, não tem vaga. Eu falei, Senhor, eu tenho problema com rejeição. E eu tô entrando numa fase que eu preciso de ajuda. Se isso for trazer a melhora que eu preciso para eu conseguir ver essa fase por um outro ângulo e não estragar tudo, me ajuda. Aí passou, isso foi na terça-feira, quando foi na segunda-feira da outra semana, aí a Kelly ligou, você pode vir fazer? Eu falei, ontem já estou aí, não perdi nenhum dia. A gente foi pro retiro de jovens, eu saí de lá, vim fazer a aula, no outro dia de manhã a Beta me deu carona, voltei pro retiro com as crianças, e foi bênção. Eu falei, nossa, o Senhor é maravilhoso. Mas isso aí, tudo isso é fruto do quê? De você realmente querer fazer algo. Eu lembro quando começou a florescer, você foi a primeira pessoa, a gente estava na primeira turma, e a primeira turma, assim, eu conversei com a Kelly e falei, vamos primeiro passar as pastoras, depois passar os líderes de célula, né, que é um curso específico para mulher, e depois a gente vai para todo mundo. E aí, quando começou a primeira turma com as pastoras, ela na minha cola. Eu quero fazer. Posso levar a vaga. Calma, vai chegar a sua vez, espera um pouquinho. Mas ela me insistia tanto, que eu falei pra Kelly, ainda não tá aberto pra todo mundo, tá só na liderança, mas a insistência é tanto que a gente tem que concordar. É aquela palavra, né? Bater e abrir-se buscar e achareis. Então, buscou, o resultado fez. E foi bênção, né? Graças a Deus. E hoje a Domênica é uma pessoa transformada. Ai, amém. Estamos no processo ainda, né? Mas já mudou muito. É muito visível. Hoje eu respiro assim, eu falo assim, não vou responder não. Melhor não, porque depois eu vou ter que pedir perdão. Hoje eu penso assim, eu falo assim, Jesus, quando você me vê assim com a mão dele, eu falo, Jesus, segura minha boca. Olha aqui Mas isso é a luta do cristão, é a luta da carne contra o espírito. A gente sabe que espiritualmente a gente tem que ter uma conduta, mas a carne grita dentro. Por isso que Paulo fala, eu mato todos os dias a minha carne para que Cristo viva em mim. É isso mesmo, né? Eu assim não bato mais nos outros, agora eu bato na minha carne. Na carne, esmurra a carne. A carne pode ser esmurrada, os outros não. Eu falo assim, Jesus, vai lá conversar com aquela pessoa assim, você viu que afronta? Vai lá, Jesus. Resolve. Eu não tenho educação pra isso, mas o senhor tem, o senhor é tão amável, o senhor é tão generoso. Você é uma figura. Ela vai ficar linda. E às vezes eu vejo, sabe, as pessoas, aquele dia aconteceu uma situação, tal, desculpa, viu? Imagine, amor, tudo é bom. Aí eu fico pensando, pai, você arrasou. Porque é gostoso, porque assim, você passa a vida se defendendo, batendo nas pessoas. Aí quando você vê que você fala assim, pai, me ajuda.
E o Senhor, sabe, entra com você não machuca ninguém, você não se machuca. É a dependência e de o Deus. Senhor resolve, assim, você fala, nossa, era tão fácil. E eu não ia fazer assim, não mesmo. De Deus, né? Então, assim, hoje eu falo assim, hoje eu tenho um pai que me defende. Glória a Deus. Né? Hoje eu posso falar com ele. Na verdade, você sempre teve um pai que te defendia. A diferença é que você não sabia lidar com isso, não sabia pedir isso pra ele, não tinha um comportamento que ele ia te ouvir, né? Porque a gente tem pessoal que fala assim, conversar com Deus. Eu sou daquelas meio extrema, meio doida. Eu puxo a cadeira, sento na cama, eu estico a minha cama. O Gustavo fala que eu sou neurótica, né? Mas é porque eu considero que o Senhor Jesus vai vir sentar, então a cama tem que estar arrumada. Aí eu arrumo a cama, eu falo, Senhor, senta aqui, conversa, né? Tem hora que eu tô errada, eu quero convencer Jesus que eu não tô errada. Tem, né? Mas, e não querer nunca se caber, né, dentro das coisas. Às vezes, hoje eu vejo que as pessoas lutam muito para caber no vazio do outro. Não, gente, todos nós temos um espaço, né? Deus olha para todos nós. Deus quer ajudar todo mundo. Então não adianta você falar assim, Deus não me ajuda. Você faz só cagada, aí você quer que Deus vai fazer o quê? Arrumar? Não, filha, se vira, você fez, você resolve. Ou você fala assim, não, Jesus, eu vou... O Senhor vai falando, eu vou esperar mais um pouquinho. Olha aí, Jesus. Espera mais um pouquinho. Mas ele vai transformando todas as coisas. Quando a gente dá o controle da nossa vida para ele, a nossa vida é moldada por ele. Mas é dar o controle e deixar, né? Porque a gente vai buscar de vez em quando. Pode pegar de volta, não. Presta aí, Jesus, rapidinho. Pode pegar de volta, não. Tem que dar e entregar. Meu amor, foi uma delícia conversar com você. Amei, também amei. Obrigada por estar nesse programa comigo. Obrigada, no fundo do meu coração, por ter vindo. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu admiro muito, assim, a sua transformação. Eu tive o privilégio de assistir tudo isso, né? Todos os processos. E eu vejo quanto Deus fez na sua vida, quanto Deus mudou a sua vida, quanto você tem uma família linda. O Gustavo é um querido, vai casar agora. Nós vamos celebrar esse casamento desse filhão maravilhoso. Chegou com 10 aninhos na igreja e agora já vai construir a sua família, né? Com a linda da Dani, nós estamos muito felizes por isso. E a sua mãezinha, então, mora no nosso coração. Dona Nega é uma querida, amada pela igreja. Vocês são muito maravilhosos. Que Helena agora é gravidinha, né, Helena? Vai ter bebezinho. E é só alegria nessa família. Então, obrigada por estar aqui. Obrigada por fazer parte da restauração. Obrigada por ter esse abraço tão acolhedor, que dá tanto amor para todo mundo. Tá vendo, gente? Ela batia em todo mundo. Agora ela dá amor. Olha que coisa. Só Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. De alguma coisa tinha que sair. É isso aí. Se você quiser chegar um recadinho aí para quem está assistindo. Gente, Deus é Pai e é um Pai de amor. O Senhor não abandona a gente em momento algum. Nunca se diminua para caber em lugar nenhum, porque o Senhor tem lugar na mesa, lugar de honra para cada um de nós. E guarda a carne que a gente vai ser sucesso. Eita, Glória! Tenho certeza que esse testemunho falou muito com você. Então aproveita e compartilha aí para todos os amigos esquentadinhos que você conhece, todo mundo que é bravo, fala assim, ó, tem jeito para você também. Se bebe muito, tem jeito para você também. Fuma, tem jeito para você também. Porque o nosso Deus faz milagres, né? E nós sabemos disso. Nosso Deus é um Deus de muitos milagres. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Um beijo no seu coração, fica na paz. Amém.